Fala rapaziada, tranquilo? Hoje a gente vai resolver uma questão de oscilações e eu vou apresentar um método novo, tá? Que muitas pessoas não conhecem, e essa questão ela vai servir de base para vocês resolverem outras questões, inclusive tem lá no site Processo.com, plataforma oficial do vestibular de alto nível, do ITA e do IME, e que você pode resolver utilizando essa ideia aqui. Então, se vocês pesquisarem lá questões de oscilações ou de MHS, pode ser que vocês consigam resolver utilizando essa ideia aqui que eu vou mostrar. Então é o seguinte, você tem um tubo em U aqui, certo? Ele tem uma área de seção transversal A, está num local com gravidade G, e a água que está dentro dele tem massa emissão, certo? Densidade ρ. E o que eu quero saber é qual que é o período de pequenas oscilações, né? Ou seja, eu dou uma perturbação aqui, dou um toquezinho aqui, dou uma paradinha aqui, ó, aí ele vai dar uma oscilação, né? Eu quero que, obviamente, que para pequenas oscilações, né, eu quero esse período. Então, a ideia aqui, que não é muito comum, né, a gente vai utilizar energia, conforme eu falei na approach. 99% das vezes, quando você está resolvendo questões, você quer período de pequenas oscilações e tal, você sempre pensa em forças, né? Ou talvez em potencial, né? Tem uma outra ideia interessante que eu posso abordar depois no segundo vídeo sobre a segunda derivada do potencial. Muitas vezes a gente também calcula utilizando isso. Mas uma outra ideia para tentar achar o período de pequenas oscilações é pensar em energia, certo? Muitas vezes você não aprende isso porque envolve derivada, mas é bem simples e é bem útil muitas vezes. Então qual que é a ideia, né? A gente vai aqui modelar a energia desse sistema depois de uma pequena perturbação. Então vamos supor que eu dei uma pequena desnivelada, certo? Então eu vou criar uma diferença de altura, né? E aí você vai ter uma massa de água que vai se elevar, né? Então eu posso dizer que a energia potencial vai ser a massa elevada, que eu vou chamar ME vezes G, vezes a altura que ela aumentou, né? Que ela subiu. Vou chamar de Y. Só que essa massa aqui que se elevou, ela é o quê? Ela é a densidade vezes a área vezes justamente essa altura. Né? Ou seja, essa massa você consegue calcular com a densidade com esse volume que é justamente que subiu. Então, no fim, a energia potencial vai ser ρ, G, A, Y ao quadrado. Certo? A gente quer calcular a energia total, certo? Não é a energia potencial nem a cinética isoladamente, são as duas. Então, vamos calcular agora a energia cinética. A energia cinética é só você pensar que pela continuidade, né, como a área sempre é a mesma em todo esse tubo, né, a velocidade dos pontos vai ter que sempre ser a mesma, né, justamente pela aquela lei da continuidade lá, né, que é a multiplicação da velocidade de qualquer ponto vezes essa área aqui tem que ser constante, né? Então, a velocidade de qualquer ponto é a mesma. E como a gente pegou esse y como sendo o que elevou, a gente pode dizer que a velocidade é um y ponto, certo? Que se referem às mesmas coordenadas. Então, essa velocidade vai ser y ponto, e, portanto, a energia cinética vai ser a massa total, que é a emisão, vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Y ponto ao quadrado sobre 2. Somando, então, a nossa energia total é igual a ρ, G, A, Y ao quadrado, mais M, Y ponto ao quadrado sobre 2. E agora que vem o grande truque, né, que a gente usa. Como você não tem forças dissipativas, né, a gente está desconsiderando força de arrasto aqui, etc., a energia ela é constante, né? E a derivada de uma constante com relação a qualquer coisa é zero, né? Então, se eu derivar essa equação aqui em relação ao tempo, eu tenho que esse lado aqui vai ser zero, porque a energia é constante. Isso aqui vai ser bem interessante para a gente. Então, se eu derivar isso aqui em relação ao tempo, né, vai ficar zero é igual. Esse y aqui ele depende do tempo, né, que é justamente a massa vai abaixando. Isso aqui é tudo constante, então vai ficar ρ, G, A. Aí eu tenho que usar aqui a regra da cadeia, né, porque eu tenho y ao quadrado. Então, eu derivo y ao quadrado em relação a y, e depois multiplico pela derivada de y em relação ao tempo. Então isso vai dar 2y vezes a derivada de y em relação ao tempo, é justamente o y ponto, né, que é a velocidade. Y ponto mais, agora derivar em relação ao tempo isso aqui. Mesma ideia,
deriva y ponto em relação... Deriva y ponto ao quadrado em relação a y ponto, e depois deriva y ponto em relação ao tempo. Que é y dois pontos, que é a derivada da velocidade em relação ao tempo, ou seja, a aceleração. Então, isso vai ficar m, y ponto, y, dois pontos. Certo? Show! Como eu tenho essa igualdade e meu y ponto não é zero, né? Ou seja, a velocidade não é zero, eu só estou lá. Vai ficar parado? Vai ficar desnivelado? Não, vai se movimentar, então, portanto, a gente pode dizer que esse ponto não é zero e a gente pode cortar aqui dessa equação. Então, a gente chega ao seguinte, que m, y, dois pontos, mais ρ, g, a vezes 2y é igual a zero. Dividindo tudo por mzão, y, dois pontos, mais ρ, g, a vezes 2 sobre mzão vezes y é igual a zero. E, instando, a gente chegou naquela equação que a gente tem do oscilador harmônico, né, do MHS. Isso daqui é precisamente aquela equação. Né? E o nosso termo lá relacionado à frequência, né, o ômega ao quadrado, é justamente esse termo aqui. Então a gente tem que o nosso ômega ao quadrado. Ômega ao quadrado vai ser 2ρ g azão sobre mzão. Logo, o ômega vai ser raiz de 2ρ g a sobre mzão e, portanto, o período de pequenas oscilações é 2π sobre ômega, que é igual a 2π, raiz de mzão sobre 2ρ g a. E essa é a nossa resposta final. Então vejam de novo como é uma técnica poderosa, né? A gente não precisa analisar forças, que muitas vezes é difícil. A gente simplesmente computou a energia total em função de uma só variável, né, que é o y, e suas derivadas, y pontos, y dois pontos, e depois simplesmente derivou, ou seja, é uma técnica muito mais analítica e que muitas vezes torna mais simples a ideia, porque é só você derivar as coisas sem ter que se preocupar tanto com o modelo físico, né, que você usou. Então isso ajuda bastante quando você tem essa ideia de achar períodos. Então, tem muitas questões lá no ponsero.com que vocês vão encontrar, do próprio RISC que dá para resolver utilizando isso. No YouTube, se tiverem sugestões de outras questões de oscilação, lança lá pra gente. Se tiverem curtido o vídeo, obviamente, metam insanamente o like. Se quiserem compartilhar com a rapaziada também, por favor. E se inscrevam no canal aí. Valeu!